Olá, meus amigos da Uni Goiás. Eu vou responder as perguntas que ficaram pendentes e são perguntas muito interessantes. A primeira pergunta: por que a colaboração premiada às vezes é chamada de delação premiada? Qual a diferença entre delação e colaboração? Veja, delação vem do verbo delatar. Quem delata é o corréu que delata os seus companheiros, os seus comparsas. Então, quem faz a delação é o réu. O réu colaborador faz a delação e ele vai receber um prêmio por aquela delação. Então, isso é a delação premiada. A colaboração premiada é o acordo feito entre o Ministério Público, entre o Estado e o réu, e o acusado, o investigado. Isso é a colaboração premiada. Delação vem do verbo delatar. Quem faz a delação é um ato unilateral do delator, e a colaboração é um ato bilateral entre os colaborantes, né? Entre o réu colaborador e o Estado. Então essa é a diferença entre colaboração e delação. Quais as consequências de uma falha de comunicação após o término dos resultados? Então, fizemos uma negociação e houve uma falha de negociação. Porque a celebração do contrato, do compromisso, é o final. Então, se houve uma falha de comunicação, o compromisso não vai ser celebrado, o acordo não vai ser celebrado. Porque na hora que chegar na cláusula X, que a pena será reduzida de 1/3, não é 1/3, é 2/3, nos comunicamos mal. Se nós não nos comunicamos bem e chegamos na hora de fazer de fazer o acordo, na hora de fazer o compromisso, a gente chegou nesse impasse pela falha na comunicação, nós temos que reabrir a negociação. Então, a falha na comunicação leva a um prejuízo muito grande. Não se consegue celebrar o acordo. Uma vez celebrado o acordo, presume-se que a colaboração foi bem, que a comunicação foi bem feita, né? As cláusulas têm que ser lidas atentamente entre as partes e fica difícil de depois a parte falar, olha, essa cláusula aqui não era isso que eu queria colocar no acordo, né? Então a colaboração, a comunicação, em regra, leva ao reinício das negociações.